É importante dizer que depressão é uma doença. Ninguém quer se matar. Ninguém quer morrer. Ninguém acha isso uma boa ideia. Porém, na hora que você está no desespero, na hora que você está numa situação onde a depressão está num nível tamanho, onde o sofrimento é maior que tudo, a única coisa que você pensa é em aliviar sua dor. Aí como é que todo suicida vira e fala no consultório? Eu quero morrer, eu quero me matar, porque assim a dor acaba. O ideal é que os amigos cheguem junto e conversem. São pessoas que muitas vezes precisam só de um espaço para serem ouvidas, que elas precisam de um espaço para poder verbalizar e que os sentimentos delas não sejam julgados. Que ela possa falar para você, poxa, posso te dizer, eu tenho vergonha de te dizer isso, mas eu tô pensando em me matar. Chega junto para acompanhar a segunda parte da minha conversa com a psicóloga Flávia Pitella. Se você perdeu a primeira parte, clica aqui em cima e assiste. A gente falou bastante de saúde mental, tentou tirar um pouco daquele tabu envolvendo essas questões e também de um tom meio de comédia quando a gente discute, né? Toque, síndrome do pânico, enfim, importantíssimo falar sobre isso. Clica aqui, assiste e volta, porque agora a gente vai falar de como tudo isso, né, Flávia, está relacionado, se é que está, à depressão. Sim. Tem relação ou não? Foi a pergunta que eu te deixei no final da primeira parte da conversa. Tem relação. A pessoa, quando ela entra num quadro de ansiedade, ela tem muita propensão, não dá para se dizer que 100%, não dá uma porcentagem em cima disso, mas pessoas que têm transtornos de ansiedade, qualquer que seja, dos que a gente comentou na outra sessão e tal, eles vêm com muita força para que isso se torne uma depressão, porque a pessoa começa a se cansar. O que é o maior problema da depressão? E que as pessoas muitas vezes confundem com tristeza, confundem com um luto mal resolvido, e que não é. É importante dizer que depressão é uma doença, não é um momento porque você perdeu o seu emprego. É claro que você vai ficar triste, é claro que você vai ficar frustrado, é claro que você vai sofrer, vai ficar, sabe, se sentindo inútil e tal. Muitas vezes eu acho importante até dizer que a pessoa perde o emprego que ela nem queria, só que só porque perdeu vai ficar mal. Ela já estava cogitando, inclusive, sair do emprego, mas porque perdeu, porque não tem mais aquela possibilidade, ela fica muito mal. Gente, é natural do ser humano ficar, na hora do fechamento de um ciclo, ele ficar mal com aquilo. Porque... E fechamento de ciclo, é bacana também a gente dizer isso, está relacionado a várias coisas. Pode ser o fim de um relacionamento, pode ser a perda de um parente querido, pode ser a perda de um emprego, como você diz, o término de um período numa escola, quando você muda, né? Quando você entra numa escola e você olha assim, esse pessoal é chato, não me diz nada. Perfeito. Né? Tudo isso é fechamento de ciclo. Final de faculdade, você transitar, nossa vida são fechamentos de ciclo. É você sair da infância, entrar na pré-adolescência, sair da pré-adolescência, entrar na adolescência, adolescência você vira um jovem adulto, a jovem adulto para adulto, adulto para terceira idade, aposentadoria, perfeito, tudo. A gente vive ciclos todos os dias. Quando o indivíduo começa a entender que tudo são escolhas e que ao efetuar escolhas ele está fechando um ciclo porque aquela escolha não volta mais, e se voltar, ela volta com uma outra forma, com outro nível, de uma outra maneira, e que ela vai se encaixar de uma outra forma na nossa vida. Por exemplo, muitas pessoas sofrem porque dizem assim, porque eu fiz a escolha errada. Não fez. Você fez a escolha certa para aquele momento da sua vida. A escolha errada é a única escolha de achar que você não fez uma escolha. É ficar isento. Porque aí você não optou nem por A nem por B. Você optou por não fazer uma escolha. Isso talvez seja uma escolha errada, porque você nem tentou fazer uma escolha. Quando a gente opta por qualquer coisa que seja, normalmente a gente opta por aquilo que faz mais sentido na nossa vida naquele momento. Naquele momento, para a pessoa que a gente é naquele momento, que a gente também muda. Perfeito. Né? A gente fecha ciclos para mudanças. Então, ninguém é a mesma pessoa a vida inteira. A gente vai fechando ciclos. Por exemplo, a depressão, a gente estava falando disso. Acho importante dizer que a depressão é um ciclo que não se fecha. Existem ciclos que não se fecham. Existem lutos que não se fecham. Um exemplo ótimo para mostrar de um ciclo que não se fecha é a mãe que perde um filho. Tem gente que condena, tem gente que diz muita coisa sobre isso. Não tem como. Não faz parte do natural do ser humano ver uma mãe perder o filho. E ela não é natural dela, porque a imagem da mãe quando gera um filho é que ela vai vê-lo crescer, vai vê-lo amadurecer, vai vê-lo ter uma vida, construir uma família, seguir com sua vida adiante, e ela vai seguir com a vida dela para o outro lado. Então, assim, as coisas vão acontecer dessa forma, elas meio que já sabem. Por ela ser mais velha, ela sabe que ela vai falecer antes do filho. Quando essa situação é inversa, o filho falece antes da mãe,
há como se fosse uma quebra nesse ciclo. Então esse ciclo não consegue se fechar por completo. A pessoa pode saber conviver com a perda de uma forma melhor, tem pessoas que conseguem conviver de uma forma melhor, tem outras que não. E nem por isso são pessoas que têm algum problema, que têm alguma questão, que vão entrar em depressão por causa disso. Tem pessoas que nem têm esse tipo de problema e entram em depressão. Então, assim, o fechamento do ciclo é importante para que a pessoa consiga conviver melhor com aquilo que terminou. Mas se ela não conseguir fechar esse ciclo, ela pelo menos tem que saber como paralisá-lo, estagná-lo, e saber viver com ele ali na prateleira. Pois é, e é importante ter essa consciência porque eu já conversei com alguns profissionais de saúde. Sim. E muitos dizem que a depressão ela está sim sendo encarada como um fator de risco, por exemplo, para suicídio. Perfeito. Que relação é essa, Flávia? Assim, eu não quero causar alarme, a gente não quer, na verdade, sim, causar alarme. Claro Ninguém. Que não. Eu tenho um parente que está deprimido, será que ele vai se suicidar? Não, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Mas é preciso que se preste atenção, sim, né? Perfeito. Eu acho importantíssimo que você preste atenção que uma pessoa com depressão, não necessariamente ela vai estar chorando pelos cantos, não necessariamente ela vai estar mal, se queixando ou não querendo levantar para fazer as coisas. Pelo contrário, muitas vezes ela liga o automático e efetua o diário dela de ir trabalhar, porque ela precisa de dinheiro para pagar. É o deprimido funcional, eu vi um outro dia. Exatamente, eu ia chegar aí. Exatamente. É o deprimido funcional, que ele efetua o que ele tem que fazer, mas é uma pessoa que não sente mais gosto, que ela não goza mais com as coisas boas da vida, ela não tem mais desejos, ela não tem mais ambições, ela não tem mais vontade, ela começa, tudo cansa, tudo é muito difícil, é muito duro de ser efetuado. Ela faz aquilo que ela tem que fazer naquele momento, naquela situação, porque ela sabe que é uma obrigação para ela conseguir continuar vivendo. Quando chega a ponto do depressivo estar numa situação onde ele está sofrendo muito com tudo isso, muitas vezes ele encontra na ideação suicida, no pensamento, no planejamento de suicidar, uma forma de buscar um conforto. Por que buscar um conforto? Ninguém quer se matar. Ninguém quer morrer. Ninguém acha isso uma boa ideia. Porém, na hora que você está num desespero, na hora que você está numa situação onde a depressão está num nível tamanho, onde o sofrimento é maior que tudo, a única coisa que você pensa é em aliviar sua dor. É uma saída. Perfeito. Aí como é que todo suicida vira e fala no consultório? Eu quero morrer, eu quero me matar, porque assim a dor acaba. Se você perguntar para qualquer suicida dentro de um consultório psiquiátrico ou de psicologia, ele vai te responder que a questão dele é que ele não quer morrer com dor. Porque ele já sofre muito. Então, normalmente, as ideações suicidas, os planejamentos do suicida, são de que ele quer uma morte, mas uma morte indolor. Então, se você parar para pensar a fundo que uma pessoa quer cogitar se matar, mas ela quer morrer sem doer, não é porque ela quer morrer, é porque ela quer sanar essa dor que é insuportável. É de um nível que é onde ela não consegue mais controlar, que está tão ruim que ela pensa, gente, a única maneira de eu matar isso aqui é eu me matar, porque se isso está dentro de mim, eu tenho que me matar para isso acabar. E como é que quem está em volta dessa pessoa, porque muitas vezes, eu também já ouvi profissionais de saúde mental dizerem assim, o que a gente mais ouve dos familiares de alguém que acaba suicidando é assim, mas ele estava tão bem, ou ela estava tão bem, não parecia. E aí eu fico pensando que a gente está meio desconectado uns dos outros, embora muito próximos, embora falando o tempo inteiro pelo WhatsApp, mas muito soltos, né? E fico pensando que, sim, essas pessoas devem dar sinais. E nem estou falando daqueles sinais que já são clássicos, o cara que está trancado no quarto, o cara que perdeu a fome, mas devem dar outros sinais. Sim, dão. E quando dão esses sinais que você acaba de apontar, tão explícitos, eu quero morrer. Muita gente não sabe como lidar com isso, porque também não suporta essa possibilidade. Perfeito. O que faz? Como é que deve agir quem está perto de alguém assim? Então, quando acontece uma situação como essa, uma pessoa que já está desgostosa da vida, ou já está sofrendo alguma coisa que está começando a ser insuportável para ela, o primeiro sinal que aparece, ela não precisa mostrar tanto, mas o primeiro sinal que aparece é dentro das coisas que ela gostava de fazer, ela passa a não querer mais fazer. Ela passa a evitar, ela passa a se isolar. Isolamento não significa ficar preso do quarto, ficar encostadinho no canto, embaixo da mesa, não significa isso. Isolamento, a pessoa pode, inclusive, continuar a socializar, a ir pra festa e tudo mais, mas ela não é mais uma pessoa como ela era antes, de pegar, chegar na festa, se divertir, bater papo, contar uma piada.
ela começa a ir se apagando aos poucos. Ela se isola dentro dela, Dentro não precisa dela. ser pra fora. Perfeito, perfeito. Ela começa a ter medos, ela começa a arrumar desculpas para não ir. Ela não deixa de falar com o amigo, mas você convida ela para uma festa, ela vira te dar uma desculpa, às vezes até esfarrapada, ou porque a pessoa vai perceber, não quis vir por algum motivo, mas a pessoa não identifica por que não foi. Porém, são sinais que vão começando aos pouquinhos a mostrarem que tem alguma coisa errada. É uma pessoa que sempre gostava muito de ir à festa, você não queria mais tanto ir à festa. Às vezes a pessoa nem queria tanto a festa, mas mesmo assim começa a mostrar que, tipo assim, se ela não queria antes, agora então é do insuportável cogitar ir à festa. E então, aí os amigos fazem o quê? O ideal é que os amigos cheguem junto e conversem. São pessoas que muitas vezes precisam só de um espaço para serem ouvidas, que elas precisam de um espaço para poder verbalizar e que os sentimentos delas não sejam julgados. Que ela possa falar para você, poxa, posso te dizer, eu tenho vergonha de te dizer isso, mas eu tô pensando em me matar. E você não virar e falar, para com isso, tá louco? Olha aí quanta coisa boa, olha onde é que você mora. Deixa de maluquice. Olha onde é que você mora, olha a sua vida, olha o seu emprego, você tem tudo. Tudo bem, tem que ralar, tem que um monte de coisa, mas olha pra isso, para com isso, não sei o quê. Não fazer esse tipo de coisa. Ao ouvir uma frase como essa, poxa, queria te contar, as pessoas normalmente têm vergonha de falar pro colega. Porque o colega tá lá, vive elogiando, falando, nossa, você tá com uma roupa linda, não sei o quê. Não, nem tô, não sei o quê. Você vai percebendo. E assim, é um momento de você falar, poxa, quer conversar? Quer falar comigo? Se você não se sente legal falando comigo, poxa, procura um psicólogo, fala com alguém que tenha alguma formação que possa te ajudar. Acho que você está precisando botar para fora o que está passando aí dentro. São pessoas que têm choro fácil, muitas vezes, se emocionam com facilidade. E às vezes, gente, eu nem me emocionava tanto, hoje em dia eu choro por qualquer coisa, né? Por comercial de margarina, qualquer coisa do gênero. São pessoas que precisam dessa pequena atenção. Não vai ser só aquela pessoa que se isola, aquela pessoa que não levanta, que não toma banho, também. Essa tá gritando. Perfeito. Mas essa galera que vai aos pouquinhos fazendo, também precisa de atenção. E é importante dizer que o suicida, ele não deixa carta dizendo para quem vão ficar os bens dele, de quem que ele tem raiva, quem que ele não tem. O suicida normalmente, inclusive se ele estiver em terapia, em psicoterapia, ele vai para o consultório, nunca vai comentar nada, e aí vai do conhecimento do profissional saber identificar as coisas e conseguir chegar a ponto de botar a pessoa para falar, para poder, quando ela se confrontar que ela de fato está tendo aquela ideia, isso é uma forma de tentar ajudar esse paciente. Claro que se você ouve, você não é um psicólogo, você não é um psiquiatra, você vai falar, olha, eu entendo, eu quero te ajudar, eu não tenho como, porque eu não tenho os recursos para isso, mas vamos procurar alguém junto? Você quer? Eu vou com você no psicólogo, eu vou com você no psiquiatra, eu te ajudo, vamos lá, vamos procurar o que dá para fazer para você ficar bem. Isso não é legal ficar se sentindo assim. Hoje em dia as pessoas, por conta das mídias, não têm espaço para ficar bem. Porque nas mídias, todo mundo tá feliz, tá todo mundo comendo no melhor restaurante, vestindo, fazendo as melhores viagens e tudo mais. Pois é. As pessoas não têm espaço para ficar mal nas mídias, né? Não tem lugar para o sofrimento, para a tristeza. E isso é fake pra caramba. Mais fake que aquele filtro que todo mundo bota na cara e fica todo mundo borrado. Agora, outra coisa que é importante a gente dizer é que tem uma ideia muito estabelecida de que terapia é coisa para rico. Perfeito. E aí isso acaba escamoteando, primeiro, um preconceito, né, porque muita gente que tem grana repete, né, como se fosse uma situação de status, e também uma certa ignorância de quem de quem não tem condições, mas que pode tentar buscar, inclusive, no Sistema Único de Saúde e em outras estratégias. A Flávia criou Terapia para Todos, é um projeto que tem esse objetivo, como eu disse lá na primeira parte da conversa, de democratizar o acesso à saúde mental. Fala um pouquinho pra gente de Terapia Isso para mesmo. Todos. Assim, Murilo, a nossa ideia no início, quando o TPT, o Terapia para Todos, foi criado, que vai completar agora 4 anos, né? Esse mês de setembro, foi exatamente isso. Que é importante, por conta de toda a minha carreira dentro de hospitais, faculdades e tal, você perceber que muita gente precisa e não tem acesso, não tem dinheiro para pagar. Infelizmente, os planos de saúde hoje em dia fazem um desserviço para a terapia, para os psicólogos, porque é cobrado um valor muito baixo, onde muitas vezes nem compensa o pagamento do consultório do psicólogo, tá? Muito menos do serviço dele, e fora isso, são só 30 minutos. Quando não são 30 minutos, são no máximo 40, não chega nem aos 45, que é pré-estabelecido pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, é uma coisa que o cara chegou, sentou na sua frente, dá boa noite,
fala 2 palavras e aí você vira assim, então, querida, a gente se vê semana que vem? Não precisa nem ser lacaniano. Não precisa nem fazer corte lacaniano. Vai na lata. Tipo, então, já deu seu horário, né? A gente se vê semana que vem. Cara, a quantidade de pacientes que tem chegado pro Terapia para Todos, que faziam terapia pelo plano de saúde e que não conseguiram se manter exatamente porque era 30 minutos, assim, é uma enxurrada. E fora isso, a nossa ideia é que o paciente, mesmo pagando um valor abaixo, um valor pela metade do valor da tabela do Conselho Federal de Psicologia, que ele tenha um nível excelente de atendimento. Que ele seja tão bem atendido quanto alguém que tem condições de pagar o valor de tabela, o valor que é estabelecido pelo Conselho. Então, assim, a nossa ideia é prestar nos consultórios de todo o Rio de Janeiro e São Paulo, que a gente consiga prestar um serviço de qualidade, com profissionais qualificados, para as pessoas que de fato precisam, para as pessoas que de fato necessitam. A gente iniciou o terapia atendendo, na maior parte, né, buscando atender na maior parte, estudantes. Pois é, eu ia te perguntar por que essa escolha inicial? Porque normalmente o estudante está numa fase onde o transtorno de ansiedade se manifesta. São as fases, por exemplo, algumas doenças, como esquizofrenia, por exemplo, ela se manifesta a partir dos 18 anos entre homens e homens negros. Só um dado. Então, assim, os estudantes, a gente pegou esse recorte no início porque a gente achou importante dar um atendimento para quem normalmente trabalha e estuda ao mesmo tempo, ou então tenta fazer um supletivo, alguma coisa para terminar um colégio e está trabalhando e tem que às vezes ajudar em casa, alguma coisa, e não tem condição. Só para poder ficar bem assim, para entender bem. Você falou da esquizofrenia entre homens e homens negros. É mais prevalente entre os homens negros. Sim. Homem branco também pode ter. Não, mulher pode ter, qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode ter. Eu não sabia desse recorte. Tem um recorte. Isso aí é a questão que a gente estuda, né? Claro. Em psicopatologia, na época de faculdade, depois vai estudar, tem em todos os guias, DSM-5, CID-10, que são os manuais de medicina e de psicologia ligada à psiquiatria. E lá tem esses recortes, porque já são estudos de muito tempo. Imagino. De qual é a maior quantidade, o maior número de incidência dentro dessa faixa. E aí vocês focaram em estudantes porque eles estão de fato nesse momento que é um momento de escolha, na iminência de uma escolha, Perfeito. De uma grande mudança, de novo ciclo. É ciclos se fechando. É a adolescência que se fecha, é sair da escola e entrar numa universidade onde ele não conhece ninguém. Escolher uma carreira que ele não sabe se vai gostar dela pra vida toda. Começar a trabalhar numa coisa que nem é o que ele gostaria de trabalhar, mas para poder pagar a faculdade e por aí por diante. Só que o que acontece no Terapia para Todos? A gente começou a perceber que não adiantava só eu ajudar o estudante. Porque se a família dele era uma família tóxica, disfuncional, eu resolvia o problema aqui, mas aí ele voltava para casa, disfuncionava tudo de novo. Ele voltava para o consultório na semana seguinte completamente ao avesso de novo. Então, a gente teve a necessidade de abrir para qualquer cidadão que tem interesse e que precise. Porque aí nisso a gente consegue atender a família como um todo. Vários pacientes do terapia são atendidos e logo em seguida falam assim, eu escrevi minha mãe, eu escrevi meu pai. Eles só têm que ter a noção que eles não podem ser atendidos pelo mesmo psicólogo dos seus filhos, do parente, do cunhado, da mulher e tal. Eles vão ser atendidos por um outro psicólogo. Mas, fora isso, são muito bem-vindos e eu acho muito importante, porque quando um começa a fazer terapia, pulveriza dentro da família. E aquilo resolve de uma forma, porque todo mundo se tratando, todo mundo se cuidando, é como se a gente eliminasse o mal pela raiz. Porque está todo mundo resolvendo os seus problemas. E quando estão em conjunto, vão ter problemas em conjunto também. Mas a raiz está sendo tratada. Então é mais fácil florescer com a raiz forte, o caule crescer e ser mais forte. Flávia, quem ficou interessado, quiser buscar atendimento, vocês estão aqui no Rio de Janeiro, em cidades do estado do Rio de Janeiro também no interior. Perfeito. São Paulo também. Paulo e cidades do interior de São Paulo também. Como é que acha vocês? Como é que pode se inscrever? Basta entrar no nosso site, que é www.terapia pra TDS, que é todos na versão digital.com. Então é terapiapratodos.com. Lá a pessoa vai ter todas as informações sobre valores, sobre como se inscrever. A inscrição é pelo site. Ela se inscrevendo no site, chega pra gente e é encaminhada para algum psicólogo entrar em contato com ela. Querida, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela oportunidade. Vida longa ao Terapia para Todos. Para nós. Gente, olha, como eu estou fazendo em todos os vídeos aqui nesse mês de Setembro Amarelo,
Vale dizer sempre que se você não está numa região que pode ser atendido, por exemplo, pela Terapia para Todos, se você está sofrendo muito, está achando insuportável essa dor aí dentro do seu peito, você pode buscar ajuda por meio do Disque 188. É o CVV, o Centro de Valorização da Vida. A gente abriu essa série aqui do Setembro Amarelo exatamente com uma voluntária do CVV. Lá você vai ter alguém que vai te escutar sem julgamentos, sem dar lição de moral, para poder te fazer falar, para você poder se ouvir, para desabafar e aliviar essa dor que está te incomodando tanto. Busca ajuda, você não precisa passar por isso sozinho não, tá certo? Eu espero que você tenha curtido essa entrevista, deixa seu like aqui embaixo, compartilha para mais gente ficar por dentro de tudo isso, é importantíssimo falar de saúde mental, ainda mais em pleno Setembro Amarelo, né? E semana que vem, terça-feira, às 7 da noite, eu tô aqui com mais uma entrevista dessa série, esperando por você. Não chega junto, você sabe, rola sempre um bom papo. Beijão e até lá.